Era final de 2003. Tinha acabado de me formar no ensino médio e decidi arrumar um emprego de verão para ganhar algum dinheiro extra antes de começar meu primeiro ano na faculdade. Aconteceu que um amigo do meu pai trabalhava como zelador em um cemitério local, mas estava tirando alguns meses de folga para se recuperar de uma cirurgia nas costas. Roberto, o amigo do meu pai, me disse que seu filho Mateus, que tinha mais ou menos a minha idade, já tinha se oferecido para substituí-lo como zelador temporário durante o dia. Mas, se eu estivesse interessado, ele tinha outro trabalho que eu poderia gostar. Perguntei o que era, e ele me contou: vigia noturno. Aparentemente, vários outros cemitérios da região haviam sido vandalizados recentemente, provavelmente obra de adolescentes. E Roberto precisava de alguém para guardar o cemitério entre as 8 da noite, quando fechava para o público, e às 5 da manhã, quando seu filho assumiria o trabalho. No começo, fiquei um pouco hesitante em aceitar o emprego. Não sou alguém que se assusta facilmente, mas a ideia de estar sozinho em um cemitério deserto à noite, por 9 horas, meio que me deu arrepios. Mas naquela época eu não tinha nada mais planejado para o verão. Então dei de ombros e disse que sim. Por que não? O cemitério onde eu trabalharia ficava nos arredores da cidade onde eu morava. A parte de trás do cemitério terminava na beira de uma pequena área arborizada. Era bem grande e era um dos cemitérios mais antigos da região, com túmulos datando do início dos anos 1900. Dirigi até lá em uma tarde quente e fui recebido por Roberto, que me esperava perto da entrada. Ele passou a próxima hora me dando um tour pelos terrenos e explicando quais seriam minhas responsabilidades. Basicamente, eu faria uma ronda no cemitério a cada hora e anotaria qualquer atividade em comum, ou o que quer que fosse que eu encontrasse. E se eu encontrasse alguém invadindo o local, não deveria confrontá-los, mas sim ligar para a polícia. Ele me levou a um pequeno galpão ao lado da frente. O lugar estava cheio de ferramentas e equipamentos de jardinagem. Havia uma pequena escrivaninha com uma cadeira e um caderno para eu anotar meus relatórios, e uma lanterna grande. Assim que ele terminou de me mostrar tudo, seu rosto de repente ficou sério. Ele me disse que tinha algo que queria que eu visse e tirou um molho de chaves do bolso. Eu assisti intrigado, enquanto ele destrancava um armário de metal alto e o abria. Dentro estava uma espingarda calibre 12 numa caixa de cartuchos. Roberto manteve o armário aberto por alguns segundos para me mostrar a espingarda e depois o fechou e trancou novamente. Ele me explicou que a espingarda era apenas para emergências extremas e que não queria que eu a tocasse a menos que eu achasse que minha vida estava em perigo. Ele continuou dizendo que nunca se sabe quem pode aparecer em um cemitério depois do anoitecer. Geralmente eram coisas inofensivas, como jovens entediados procurando um lugar para beber ou brincar. Mas os cemitérios também tendiam a ser pontos de encontro para todo tipo de pessoas estranhas. Satanistas, viciados em drogas e, às vezes, até ladrões de túmulos. Vendo minha expressão de preocupação, ele me deu um sorriso tranquilizador e disse que não era provável que eu encontrasse esse tipo de pessoas no trabalho. Então ele tirou a chave do armário do chaveiro e me entregou. Naquela altura, o final de tarde já havia se transformado em início de noite, e o sol começou a se pôr. Roberto já havia me mostrado e dito tudo o que eu precisava saber, então apertamos as mãos e ele foi embora para casa. Eu assisti enquanto ele entrava na caminhonete e dirigia pelo caminho, passando pela entrada do cemitério e pela estrada, desaparecendo da vista. Eu percebi de repente que estava completamente sozinho em um cemitério deserto a quilômetros de qualquer lugar, e estava começando a escurecer. Olhei para o relógio e vi que já eram quase 8 horas, o início do meu primeiro turno. Calculei que devia ter mais ou menos 1 hora de luz do dia restante. Fiz minha primeira verificação dos terrenos do cemitério, começando na frente, a seção mais recente, e terminando na parte de trás, a seção mais antiga. Essa parte do cemitério era especialmente assustadora. Muitas das lápides estavam rachadas, inclinadas e desgastadas pela erosão. Vários dos túmulos tinham uma aparência afundada. Roberto tinha me explicado anteriormente, enquanto me dava o tour, que isso era causado pelo solo se acomodando em cima dos caixões antigos conforme eles se deterioravam e colapsavam sob a terra.
Novamente, arrepiei-me com o pensamento. A parte de trás do cemitério terminava em um barranco que descia até um riacho raso, com a floresta começando do outro lado. No fundo do barranco, havia um monte de buquês de flores e coroas velhas e apodrecidas dos túmulos. Calculei que Roberto devia jogá-los lá depois que começavam a secar. Minha inspeção inteira levou cerca de 15 minutos, então voltei ao galpão de manutenção para matar um pouco de tempo antes da próxima. Coloquei os pés na escrivaninha e peguei um livro de Stephen King que tinha levado para ajudar a passar o tempo. Isso foi em 2003, lembre-se, muito antes dos smartphones aparecerem. Li, envolvido na aterrorizante história da família Torrance no assustador Hotel Overlook, e antes que eu percebesse, já era 9 da noite. Coloquei meu livro de lado, peguei minha lanterna e saí para patrulhar os terrenos. Estava completamente escuro agora, e eu podia ouvir os grilos. Passei pelo cemitério, começando novamente na frente e indo em direção à parte de trás, apontando minha lanterna casualmente ao redor. Eu tinha acabado de chegar à parte de trás do cemitério quando algo aconteceu. Parei, escutando em alerta. Tinha ouvido algo. Inclinei a cabeça, escutando. Eu podia ouvir um som muito fraco de raspagem. Suave, lento e constante. Não conseguia dizer de onde vinha. Apontei minha lanterna ao redor, mas não vi nada fora do comum. E assim como o som começou, ele parou abruptamente. Dei de ombros, achando que provavelmente era algum animal. Um guaxinim ou um gambá, ou algo assim, arranhando a casca de uma árvore próxima. Depois de concluir minha inspeção, retornei ao galpão e peguei meu livro. Passei meia hora ou mais lendo. Estava na parte em que o garotinho Danny encontra a mulher idosa e apodrecida na banheira, quando vi algo do lado de fora, que me fez pular da cadeira, assustado. Passos. Passos lentos, trabalhosos e arrastados, que pareciam estar se movendo bem perto do lado de fora do galpão. Meu coração começou a acelerar. Eu fiquei lá, petrificado de repente com medo. Era noite e o cemitério estava fechado. Não deveria haver ninguém lá fora. Lembrei do que Roberto tinha dito sobre os invasores adolescentes. Esperei, mal ousando respirar. Com o pulso acelerado, ouvindo. Os passos pareciam contornar o galpão 2 ou 3 vezes e depois gradualmente se afastaram no horizonte. O silêncio voltou. Fiquei ali por vários minutos, com muito medo de investigar. Olhei para o armário com a espingarda dentro, mas me lembrei de Roberto me dizendo para não tocá-la a menos que estivesse em perigo. Provavelmente eram apenas algumas crianças locais que vieram para uma festa clandestina, ou um casal de adolescentes procurando um lugar para namorar. Exceto que o cemitério ficava a 5 quilômetros da cidade, e eu não ouvi nenhum carro parar do lado de fora. Fiquei ali parado por bons 5 minutos, com medo e indeciso. Finalmente disse a mim mesmo que estava sendo covarde e precisava me recompor. Proteger o cemitério de invasores era, afinal, o meu trabalho. Provavelmente era apenas algum velho bêbado inofensivo, ou um vagabundo procurando um lugar para passar a noite. Reuni minha coragem, peguei a lanterna e abri a porta do galpão. Nuvens escuras encobriam a lua e as estrelas, e a única iluminação vinha da minha lanterna. Cautelosamente comecei a varrer o cemitério. Não vi sinal nenhum de intruso e nada parecia fora do lugar. Mas de alguma forma eu ainda sentia que algo estava errado, diferente. Levou alguns minutos para eu perceber. Estava quieto, muito quieto. Silêncio total. Os grilos tinham parado de cantar. Um silêncio anormal havia caído sobre o cemitério como um cobertor. O único som era a minha respiração. Além disso, estava tão silencioso quanto um cemitério. Sentia como se estivesse sendo observado. Eu tinha lido essa expressão clichê em 1000 histórias de terror ruins e nunca acreditara antes daquele momento. Mas naquele momento, sozinho no escuro no meio da noite, naquele cemitério anormalmente silencioso, eu acreditei. Parecia que eu podia sentir uma dúzia de olhos predadores observando cada movimento meu. Eu estava com muito medo.
Parei abruptamente, tenso, inclinando a cabeça. Tinha ouvido algo. O que era? Eu podia ouvir aquele mesmo som suave e persistente de raspagem de antes. Olhei ao redor, tentando localizar a fonte. Parecia estar vindo diretamente à minha frente e à minha direita. Cautelosamente, continuei, seguindo o som, que parecia ficar um pouco mais alto quanto mais eu me aproximava. Eu estava na seção mais recente do cemitério, a parte ainda em uso. Parei na frente de um túmulo novo, onde o som parecia estar mais alto. Apontei minha lanterna para a lápide de mármore. Pertencia a uma mulher idosa que havia morrido apenas algumas semanas antes. O monte de terra na frente da lápide ainda estava marrom e desprovido de grama devido ao recente sepultamento. Escutei. Percebi que o som vinha debaixo da terra. Abaixo do túmulo. Senti um calafrio tão frio quanto água gelada subir do fundo do meu estômago até o meu coração. Tentei me convencer de que provavelmente era apenas algum animal subterrâneo cavando na terra. Então algo aconteceu. Senti um tremor e ouvi o som de terra caindo. Em seguida, o retângulo de terra nua e empilhada desabou para dentro, quase em câmera lenta, parecendo o teto de um elevador descendo pelo poço. Isso aconteceu em não mais do que 5 segundos. Fiquei lá, petrificado, em choque, diante de um buraco negro escancarado que apenas segundos antes tinha sido um túmulo cheio. Levou alguns momentos para meu cérebro processar o que eu tinha acabado de testemunhar. Minha mente estava enlouquecendo, gritando para que eu corresse, mas meu corpo não escutou. Por mais assustado que eu estivesse, alguma parte de mim também estava curiosa. Alguma parte de mim tinha que ver. Aparentemente, não por conta própria, meus pés se aproximaram da borda do túmulo afundado e eu apontei minha lanterna para baixo. O feixe se concentrou em um caixão deitado de lado no fundo de um buraco. Um buraco que tinha pelo menos 5 metros de profundidade. Muito mais fundo do que um túmulo, mais parecido com um poço, com pilhas de terra ao redor dele. Enquanto eu olhava, o caixão estava se movendo, arrastando-se pelo fundo do buraco, centímetro a centímetro, raspando através da terra. Mudei o feixe da minha lanterna para a outra extremidade do caixão. E o que vi é algo que ainda assombra meus sonhos até hoje. Havia um buraco negro e aberto, entrada de um túnel no lado do buraco, e um par de braços finos e cinzentos com dedos anormalmente longos e unhas pretas, semelhantes a garras, que estavam se projetando deste buraco, agarrando o pé do caixão, arrastando-o para o túnel, pouco a pouco. Foi então que eu me virei e corri de volta para o galpão, ofegante de terror. Chequei meu bolso em busca do meu celular para chamar a polícia, mas ele não estava lá. Devo tê-lo deixado na escrivaninha do galpão. Cheguei ao galpão, entrei pela porta e congelei. O interior do galpão estava em ruínas. Tudo havia sido destruído. As ferramentas estavam espalhadas pelo chão. A escrivaninha e a cadeira estavam viradas. Meu livro estava em pedaços. Meu celular estava em pedaços. Alguém tinha estado no galpão enquanto eu estava do lado de fora. Ou algo. Fiquei ali, olhando para a destruição. Então ouvi um som vindo de trás de mim. Os mesmos passos arrastados que eu tinha ouvido antes. Virei-me. Parecia que eu tinha regredido na idade em questão de segundos, reduzido a um estado surreal, de terror de uma criança nas garras de um pesadelo. Uma figura estava em frente à porta, a apenas alguns metros do lado de fora do galpão. Estava em sombras, apenas uma silhueta, mas pude ver que era alta e magra, com braços anormalmente longos e magros que pendiam quase até os pés. Seus olhos eram vermelhos. Eu podia vê-los cintilando na escuridão, como brasas. Eles estavam olhando diretamente para mim. Ficamos ali por o que pareceu uma eternidade, nos olhando. Então a figura sombria deu um passo em direção à porta. Corri para frente, fechei a porta e girei a chave. Houve um grito estridente e agudo de fora. Um som mais animal do que humano. A criatura começou a bater freneticamente na porta do galpão.
Pulei quando algo bateu contra a parede traseira do galpão. Eu pude ouvir garras arranhando a madeira como se algo estivesse tentando abrir um buraco na parede. Algo mais bateu no lado do galpão. Havia mais de um deles, e todos estavam tentando entrar no galpão ao mesmo tempo, tentando arrombar a porta e me pegar. Foi quando eu me lembrei da espingarda. Olhei para o armário de metal, ainda em pé, mas agora inclinado contra um dos cantos. Procurei freneticamente nos bolsos da minha calça até encontrar a chave que Roberto tinha me dado. Com mãos trêmulas, destranquei o armário e peguei a espingarda, esperando que estivesse carregado. Eu nunca tinha tocado em uma arma na minha vida e não fazia ideia de como carregar uma. E também não havia tempo suficiente. Os barulhos vinham de todos os lados. Parecia que o galpão estava cercado de todos os lados. Armei a espingarda como tinha visto nos filmes, depois a apontei nas minhas mãos trêmulas para a porta. Cerrei os dentes e puxei o gatilho. A explosão foi mais alta do que eu jamais poderia ter imaginado. E o recuo foi tão poderoso que quase me jogou para trás. Na manhã seguinte, eu encontraria um hematoma feio no meu ombro direito, onde a coronha da espingarda tinha me atingido. Um buraco irregular do tamanho de um punho apareceu na porta. Por um segundo depois de eu ter disparado a espingarda, pensei que tinha detectado um grito agudo de dor do lado de fora do galpão. Então eu não consegui ouvir mais nada além de um zumbido nos meus ouvidos. Por alguns segundos, temi que tivesse ficado surdo pelo estrondo. Então lentamente minha audição voltou. Eu sabia porque podia ouvir minha própria respiração ofegante. Além disso, havia silêncio. Os gritos e batidas tinham cessado. Então, cautelosamente, ainda segurando a espingarda, avancei até a porta e destranquei-a. Abri um pouquinho e, quando não aconteceu nada, eu abri totalmente. O sol estava nascendo. Olhei ao meu redor. Não havia sinal das figuras escuras, nenhum rastro de onde tinham estado. Tudo estava normal. O galpão estava danificado, mas ainda estava lá. O cemitério estava tranquilo. Encontrei o celular destroçado no chão do galpão e, a partir daí, peguei minha carteira e as chaves do carro e saí, deixando a espingarda no chão do galpão. Dirigi a toda velocidade até a delegacia de polícia mais próxima e contei minha história. Eles enviaram uma patrulha ao cemitério, mas quando chegaram lá, não encontraram nenhuma evidência de atividade criminosa. Eu não estava drogado nem bêbado. Minha história era incoerente e a polícia não sabia o que fazer comigo. Acabei sendo interrogado por horas, como se eu mesmo fosse o criminoso. Eventualmente, os policiais me deixaram ir. Ninguém acreditava em minha história, e eu mesmo estava começando a duvidar dela. Talvez fosse uma alucinação, um sonho vívido, algum tipo de delírio causado pelo estresse e pelo medo. A única coisa que eles sabiam com certeza era que o galpão estava danificado e eu estava com o ombro machucado. Nunca mais voltei ao cemitério. Nunca mais fui vigia noturno novamente. E nunca mais fui capaz de ler Stephen King ou mesmo entrar em um cemitério sem sentir um calafrio percorrer a minha espinha.